graças a Deus por sua igreja e pela oportunidade que temos de apoiarmos uns aos outros, edificando assim a igreja, um dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Colossenses 4, no verso 3, orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Tomar decisão, assumir responsabilidades. O que podemos aprender com o apóstolo Paulo neste verso tão profundo? Quantas coisas podemos extrair desta porção das Escrituras? Como tomar decisão? Você assume uma decisão, um compromisso, por emoção, por intuição ou por convicção? Muitas pessoas tomam decisão por sentimento. Eu senti que deveria. Eu tive paz no meu coração quando. Outras pessoas preferem algo mais místico, uma revelação especial. Talvez como Atos capítulo 10, quando Cornélio teve uma visão falando para que chamar Pedro. Ou outros podem até querer exigir uma revelação, aquela de Atos 16, quando Paulo ele recebe uma visão de passa a Macedônia e nos ajude. 16:9. Mas vamos ver nesta passagem algumas considerações sobre portas abertas que o Senhor colocou diante do apóstolo Paulo e como podemos, de fato, administrar esta responsabilidade de aproveitar as oportunidades que a vida apresenta. Quando estava em Éfeso, na Ásia Menor, Paulo escreve uma carta para a igreja que estava em Corinto, no sul da Grécia. E na primeira carta, no capítulo 16, no verso 5 a 9, nós vamos ver esta porta que abriu-se ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios 16, no verso 5, irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. A Macedônia ficava no norte da Grécia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Muitas pessoas imaginam que quando Deus abre uma porta, quando Deus dá um sinal, parece que tudo vai ser facilitado, tudo vai ser um mar de rosas. E nós vamos enxergar nas Escrituras, através da vida de Paulo, que nem sempre as coisas acontecem com facilidades. Paulo ele permaneceu na Ásia Menor, lá em Éfeso, como ele disse aqui, por cerca de 3 anos, e teve um ministério profícuo. Ele teve muito tempo para ensinar aquela igreja. Nós descobrimos isso olhando Atos 20, no verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aproveitou bem a porta aberta na cidade de Éfeso. Porém, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, isso questão de 1 ano, dentre uma carta a outra, nós vamos ver que a situação mudou bastante, mesmo a porta estando aberta, mesmo a oportunidade criada pelo Senhor. Vejamos então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo,
abrindo-se-me uma porta no Senhor. Troade ficava na ponta da Ásia Menor, onde que é hoje a Turquia, naquela região. Abriu-se uma boa porta no Senhor. Só que desta vez, Paulo não conseguiu ficar muito tempo em Troade. Não conseguiu desenvolver o seu ministério de ensinar, de apresentar o Evangelho da Graça, o mistério, que ele diz aqui no verso 3 de Colossenses 4. Mas por que não? Olhando 2 Coríntios 2, o seguinte versículo, o 13. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti novamente para a Macedônia, saindo da Ásia Menor, atravessando o mar Egeu, voltou imediatamente para a Macedônia, norte da Grécia, preocupado que ele estava com Tito. E aí a grande questão, mais uma porta o Senhor abriu, uma oportunidade de ouro se apresentou a Paulo. Vejamos que Paulo tinha uma preocupação com Tito muito grande. E isso nos incomoda porque nós queremos saber por qual motivo Paulo não ficou em Troade, não aproveitou a oportunidade por preocupação com o irmão. O que acontecia, portanto, com este irmão? E aqui está o cerne do nosso estudo, da nossa meditação. Como você vai tomar decisão? Como você vai administrar uma situação? A oportunidade que se lhe apresentou pelo Senhor, o que pesou mais foi a situação, a preocupação que ele tinha com um irmão, Tito. E esse Tito levara uma carta, a carta severa, à igreja de Corinto, no sul da Grécia. E Paulo estava esperando a volta de Tito para contar, dar informações sobre a situação daquela igreja que estava passando por uma crise, por uma oposição, para uma divisão entre os irmãos. Sabemos isso pela primeira carta de Paulo aos Coríntios. E essa carta severa que Paulo escreve em 2 Coríntios 7 e 8 menciona esta carta severa. E na segunda carta de Corinto, capítulo 2, no verso 4, ele diz: com muita tribulação, angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas. E Tito foi levar esta carta à igreja em Corinto. E Paulo estava ansioso e muito preocupado com o irmão Tito e com aquela igreja que já havia sido estabelecida. E qual o futuro, qual a reação daquela igreja ao receber aquela carta severa. Perceba você que portas de oportunidades, que muitas vezes são abertas até para levar o Evangelho, estas portas não significam que Deus determina e as coisas têm que acontecer. Muita teologia ensina isso, por determinação de Deus. A palavra de Deus nem usa essa terminologia. E o caráter de Deus não é desta forma. Deus abre oportunidades. De fato, muitas vezes, nossas escolhas são entre o certo e o errado. E para por aí. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar que as nossas escolhas, muitas vezes, elas têm que ser entre o bom e o melhor. Entre aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Tem prioridades. A prioridade dele era a igreja em Corinto, a prioridade dele era o irmão Tito, que havia levado uma carta em missão. E não começar um novo trabalho e deixando para trás confusão, deixando para trás um problema a ser resolvido. Prioridades precisam ser estabelecidas nas nossas vidas para tomarmos decisões corretas. Saber administrar com responsabilidade. E não vamos assim esperar que um anjo venha, que tenhamos um sonho ou que venhamos sentir paz. Mas através da instrução das Escrituras vamos saber de fato como tomar decisão. Veja você que 1 Coríntios 3:9
diz que nós somos cooperadores de Deus. E por ser cooperadores de Deus, não tem essa de Deus determinou, vai lá e faça. Temos que agir com responsabilidade. Responsabilidade diante da família, do trabalho, da igreja. Veja, 1 Coríntios 16, lá no verso 12, o apóstolo Paulo rogando a Apolo que ele fosse a Corinto. E Apolo disse que não iria e esperaria uma oportunidade, uma ocasião melhor para ir visitar aquela igreja que estava se dividindo, uns com Paulo, outros dizendo que queriam Apolo, outros querendo dizer que queriam Pedro, até Jesus eles queriam. Apolo teve esse discernimento e percebeu que não era o momento para ele ir a Corinto. Veja então que toda vez que o apóstolo Paulo recebe uma porta aberta, muitas vezes esta porta traz dificuldades e desafios. Estes desafios, estas dificuldades, o levam ao crescimento, amadurecimento, um entendimento melhor da pessoa de Deus e assim também na nossa vida. Não pense você que quando ele saiu de Troade e foi para Macedônia para encontrar com Tito, que tudo estaria resolvido, ele voltaria a estar tranquilo e... Não. Ele diz capítulo 7 de 2 Coríntios, 2 Coríntios 7, 5 a 7, ele diz que, voltando para a Macedônia, ele estava cada vez mais inquieto, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, trazendo informações da igreja lá em Corinto. Isso tranquilizou Paulo, que esperava uma resposta positiva, de bênção. E assim, ele pôde fazer a obra de Deus. Como ficou Troade, o Senhor Deus levanta os seus também para aproveitar estas portas. O verso 3 de Colossenses 4, Paulo pede em oração. E sabemos, no final de Atos 28, no verso 30 a 31, que estas orações foram atendidas. Quando Deus abre portas, nós devemos servi-lo, atendê-lo, agradar a Deus e principalmente ajudar o próximo. E quando nos deixa a oportunidade para escolhermos as oportunidades, as portas que estão se abrindo, nós temos que fazer da melhor forma sincera a vontade de Deus para agradar, para adorar e também para ajudar o próximo. Que Deus nos ajude e nos dê entendimento nesta situação. Amém. É tão bom e motivo de gratidão estarmos novamente juntos para estudarmos as Escrituras, a Palavra de Deus. Um grande abraço para todos vós, como é nosso hábito, um abraço apertado, cheio do amor de Deus, revelado em Cristo, e orem por nós sempre, porque é tão importante. E o estudo hoje vai nos mostrar essa importância num determinado aspecto. Orem por nós, porque nós também o fazemos por vós. E também é muito importante que o façamos. Oremos, pois, uns pelos outros. Na nossa passagem em Colossenses, no capítulo 4, versículo 3, nós vamos ler mais uma vez, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Depois do irmão Alberto ter feito uma excelente exposição sobre portas abertas que o Senhor colocou diante do apóstolo Paulo, com muitas importantes lições práticas para nosso ensino e encorajamento para imitarmos, especialmente no que respeita à prioridade que devemos atribuir às nossas decisões, como ele tão bem explicou, quero agora debruçar-me sobre o significado desta porta específica aberta, referida aqui no versículo do nosso texto em Colossenses 4.3. Vemos aqui Paulo pedir para que os irmãos orassem para que uma porta específica fosse aberta. Uma porta que tornaria possível comunicar algo muito precioso e muito importante, a porta da palavra, como nós lemos ali, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Leiamos de novo o versículo todo, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso.
Lamentavelmente, muitos não sabem o que é o mistério de Cristo. Assim sendo, como poderão então falar do que não conhecem? Como somos aqui estimulados a fazer. E nesse caso, no caso de não conhecerem, de que lhes servirá ter uma porta aberta se depois não sabem falar do mistério aqui referido? Comparativamente, seria como estar num desafio de futebol com a baliza aberta e não saber o que fazer com a bola. Por conseguinte, antes de nós podermos orar para que o Senhor abra esta porta, como somos aqui exortados, precisamos de saber o que fazer com a porta aberta. Já percebemos no texto que há a necessidade de uma porta aberta para ser comunicado algo. Deus nos abre a porta da palavra a fim de falarmos, lemos na nossa passagem. Porém, agora precisamos de saber o quê, especificamente. Vamos falar o quê? Lemos no texto que é para falarmos do mistério. Lemos assim: Deus nos abre a porta da palavra a fim de falarmos do mistério. O que é o mistério aqui referido? O apóstolo Paulo fala muito deste mistério nos seus escritos. Temos que ler as suas cartas para saber o que é o mistério que ele refere. Em Efésios 3 ficamos a saber que o mistério de que Paulo fala é a dispensação da graça de Deus. O período de tempo em que nós estamos a viver neste momento, ou seja, o programa de governo para o presente período em que Deus está a manifestar a sua graça ao mundo, em que nós estamos a viver. Notemos como Paulo fala desta verdade. Em Efésios 3, 2 e 3, ele diz assim: se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Portanto, ele diz que o mistério é a dispensação da graça de Deus e que a dispensação da graça de Deus é este mistério. A nova tradução na linguagem de hoje e a versão da Bíblia, o livro, chamam ao mistério nestas passagens como o plano secreto de Deus, o seu plano secreto. É assim que estas versões traduziram o termo grego, que é aqui referido como mistério. É o seu plano secreto. Ora, nós sabemos que a Bíblia está recheada de paradoxos. Lemos de descer para subir, de perder para ganhar, de morrer para viver, etc. E aqui temos mais um paradoxo, um plano secreto, note-se bem, para divulgar. Os planos secretos são para ser escondidos, ou já não serão secretos. Mas aqui temos um plano secreto que é para ser divulgado, para ser espalhado. Muitos de vós sabem que sou militar. Aos documentos militares é atribuída uma classificação de segurança que é variada, mas da qual eu destaco as seguintes classificações: reservado, confidencial e secreto. Um documento secreto é para ser fechado em cofre, a 7 chaves, não podendo ser divulgado. Não pode ficar na secretária do militar durante a noite. Tem que estar sempre fechado em cofre. Mas, paradoxalmente, este plano secreto de que a Bíblia fala, o mistério, a dispensação da graça de Deus, é para ser divulgado, é para ser espalhado. Que paradoxo tremendo, mais um que nós temos na palavra de Deus. Ora, na vida cristã nós estamos, portanto, recheados de paradoxos. E a vida cristã é realmente um paradoxo. O plano secreto de Deus, o mistério, conhecido como a dispensação da graça de Deus, é para ser amplamente divulgado, disseminado, e não para ser guardado a 7 chaves num cofre. Paulo talvez pensasse que os crentes, ao ouvirem dizer que o mistério era um plano secreto de Deus, tenderiam a guardá-lo a 7 chaves num cofre, a não divulgá-lo, como secularmente se faz com os documentos classificados como secretos. E talvez por isso ele diz aquilo que escreve, nos termos em que o faz. Os militares têm uma piada a este respeito do secretismo militar, que diz que o trabalho que fazem é tão secreto, que nem eles próprios sabem aquilo que fazem. Parece-me que é isso que tem acontecido, infelizmente, com a cristandade. Não sabem o que deviam saber. Paulo até diz com alguma ironia, em Efésios 3, 2 e 3, se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus, este mistério. No capítulo 3, na carta aos Efésios, como no nosso texto, aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo chama o mistério de Cristo. Ora, ele não está a dizer que a pessoa de Cristo é, ou era, ou foi um mistério. O contexto mostra claramente que ele está a referir-se ao Cristo de Deus idealizado e planeado na eternidade passada, que é Cristo como cabeça, juntamente com a sua igreja, como seu corpo, formando ambos, cabeça e corpo, um novo homem,
o Cristo de Deus, idealizado e planeado por Deus na eternidade passada, digamos assim. Nas Escrituras, Cristo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas Cristo é também Cristo conjuntamente com a sua igreja, exatamente como Adão e Eva foram chamados Adão. Não é isso que lemos em Gênesis capítulo 5 e versículo 2? Macho e fêmea os criou, Adão e Eva, e os abençoou aos dois, e chamou o seu nome dos dois, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão e Eva não são, como nós sabemos, um tipo ou uma figura de Cristo e da Igreja? É óbvio que sim. As palavras de preocupação manifestadas por Paulo são tão relevantes ontem como hoje. Tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus que lhe foi dada a ele para nós, o mistério de Cristo, o plano secreto que esteve escondido nos séculos passados, mas que agora tem sido divulgado aos filhos dos homens e que se resume na formação de um corpo, a Igreja, do qual corpo Cristo é a cabeça. O problema é que alguns ouviram falar disto desgarradamente, não estruturalmente. Plano secreto, mistério, dispensação da graça de Deus, Cristo e a Igreja como um novo homem, formando o Cristo de Deus, está tudo ligado e não deve ser dissociado. Já tinhas ouvido falar disto assim, nestes termos? Tudo associado e não desgarrado? Em Efésios 3 nós vemos que Paulo não só queria que os crentes tivessem conhecimento deste plano secreto, como queria que tivessem dele a mesma compreensão que ele tinha, como ele diz no capítulo 3, versículo 4 de Efésios. E ninguém o compreendia melhor do que Paulo, pois foi a ele que este plano secreto foi entregue em primeira mão, como vemos no versículo 2 do mesmo capítulo 3 de Efésios. E ele queria que todos os crentes tivessem a mesma compreensão que ele tinha, a ponto de, como ele, o poderem demonstrar na sua divulgação. Não apenas anunciar, não apenas divulgar, mas demonstrar. Realmente, Paulo quis que, ao lermos os seus escritos, como ele diz no versículo 4, conhecêssemos de forma exímia o mistério, este plano secreto, para o podermos divulgar e demonstrar como convém. No capítulo 6 da carta aos Efésios, ele pede as orações dos crentes para que ele falasse do mistério com confiança e o tornasse claro ou notório, lemos no versículo 19, e falasse dele como convém falar, lemos no versículo 20. Ora, nós não precisamos menos das orações do povo de Deus a nosso favor, para que o imitemos a ele, Paulo, como foi sempre seu desejo. Lemos assim em Efésios 6, acerca da oração que ele refere, para que os crentes orassem por mim, diz ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório ou tornar claro o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Neste texto, Paulo revela bem que há oposição humana e diabólica à divulgação deste plano secreto, pois ele refere estar preso por causa desta verdade. Preso pela oposição diabólica que usava homens e preso pelos homens que o prenderam. E tanto em Efésios 3, versículo 1, como em Efésios 6, versículo 20, nós vemos que Paulo estava de facto preso por causa desta verdade do mistério. Em Efésios 3, 1 e 3, lemos assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. E em Efésios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, ele também diz: e por mim, orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Ambos os textos nos mostram que ele estava preso por causa da verdade do mistério. No nosso texto em Colossenses 4.3, nós lemos assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo mostra aqui, uma vez mais, que ele está preso por causa do mistério, por causa deste plano secreto, por causa da dispensação da graça de Deus. Tal a oposição humana e diabólica ao mesmo. E mostra que a oposição é tal que os crentes devem orar, nós também, para que a porta que homens e demónios querem manter fechada se abra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, o grande mistério, o grande plano secreto do seu amor pela humanidade, do amor de Deus pela humanidade. Em conclusão, precisamos de orar para que esta porta se abra, mas primeiro, não nos esqueçamos,
Temos que conhecer bem a verdade do mistério a ponto de a podermos demonstrar, para então, com a porta aberta, o podermos divulgar e espalhar. Não faz sentido orarmos por uma porta aberta para falarmos o que ignoramos. Percebes agora porque há tanta animosidade na cristandade quando falamos na dispensação da graça de Deus e do mistério de Cristo? É mesmo muito importante orar para que esta porta se abra. Muitos não oram porque nem sabem pelo que devem orar. Eis aqui um bom motivo para orar e também uma boa razão para estudares mais afincadamente as Escrituras. Vamos a isso? Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Colossenses 4:3. Que o Senhor nos ajude.